Queridos, o título dessa mensagem é Magnificat, que é o Cântico de Maria. E nós estamos iniciando hoje uma minissérie que nos acompanhará aos domingos desse mês de dezembro, e essa tem como propósito de preparar o nosso coração para vivenciarmos da maneira correta o Natal. E o título dessa série é O Verbo que Virou Canção. E nós iniciamos hoje com o Cântico de Maria, e esse que está contido entre os 4 hinos que são registrados no Evangelho de Lucas, sendo esse o primeiro, o Magnificat. Depois nós teremos nas próximas semanas o Benedictus, seguido pelo Gloria in Excelsis, Deu, e encerrando com Nunc Dimittis. Nunc Dimittis. Então vamos ler o texto que está contido em Lucas 1, versículo 46 a 55, que diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Amém. Recentemente, mais precisamente no dia 4 de novembro desse mesmo ano, o próprio Vaticano, com o aval do Papa Leão XIV, ele publicou um documento orientando a correta adoração, sendo essa somente a Cristo. Na CNN Brasil do mesmo dia, saiu como título da matéria o seguinte: Jesus, não a Virgem Maria, salvou o mundo, diz o Vaticano. Contudo, queridos, logo depois da nota doutrinal do Vaticano, veio à tona a notícia de que no Ceará foi inaugurado uma imagem de Nossa Senhora de Fátima maior do que o Cristo Redentor, com mais de 50 metros de altura, equivalente a um prédio de 16 andares, mostrando que o catolicismo popular, ele não se importa com o que o Vaticano diz. Queridos, é fato que a fé protestante e a fé católica se divergem. Nós respeitamos as diferenças, contudo, eu não tenho como foco e objetivo dessa mensagem diminuir a importância de Maria. Haja visto que enxergamos ela sim como alguém muito importante, mas tão importante como tantos outros importantes nas Escrituras Sagradas, que morreram e aguardam aquele grande dia que a trombeta será tocada, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos que ficarem serão arrebatados junto do Senhor entre as nuvens, como nos diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, só para poder colocar as coisas no seu devido lugar. E para contextualizar, vamos ver onde que se encaixa esse texto, mas vamos por partes. O sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, eles já tinham idade avançada e ela era estéril. E então eles ficaram grávidos de maneira maravilhosa, de maneira milagrosa. E a partir deles viria João Batista, que a Bíblia descreve como precursor de Jesus Cristo, como até tem profecias a respeito dele.
Então, tanto em Isaías, nós vamos ver a voz daquele que clama no deserto, como lá em Malaquias também aparece uma profecia acerca do precursor de Jesus Cristo, João Batista. 6 meses depois, Deus enviou o anjo Gabriel lá para a desprezada Nazaré da Galileia, a fim de visitar uma jovem virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento para um homem de nome José, que esse era da descendência de Davi. E o anjo, ele anuncia que Deus havia escolhido ela para ficar grávida e dela nascer Jesus, que seria gerado pelo Espírito de Deus. E o anjo informa que a parenta dela, Isabel, também estava grávida de maneira milagrosa, até porque naquele tempo não tinha um WhatsApp e nem um Instagram para poder postar uma fotinha e dizer assim, ó, obrigado, Senhor, estou grávida. Não tinha nada disso. Então, quem anunciou, quem avisou lá para ela, até porque era distante um lugar do outro, e ela foi lá para a região montanhosa, foi o anjo, o porta-voz da notícia para Maria. E alguns dias depois, ela vai lá para fazer essa viagem, com todos os percalços daquele período, de uma viagem ser cansativa, dela já estar grávida de Jesus, e vai ela lá para poder visitar a sua parenta, em uma cidade de Judá. Isabel, ela já estava grávida há 6 meses de João Batista. E esse texto ele vai dizer que quando teve o encontro das duas, com a saudação de Maria, o bebê no ventre de Isabel se agitou, e ela ficou cheia do Espírito Santo, porque estava ali na presença de Jesus. E é assim que nós chegamos nesse texto inicial, onde Maria, ela responde às falas de Isabel com esse cântico, o Magnificat, que significa engrandece ou magnifica, levando em conta as palavras iniciais desse hino de louvor a Deus, na versão Vulgata, que é em latim, a minha alma engrandece ao Senhor. O Warren Wiersbe, ele disse o seguinte: ela guardou a palavra de Deus no seu coração e a transformou em cântico. Queridos, o Magnificat, ele pertence ao gênero de ação de graças de um indivíduo em necessidade. Ação de graças que louva a Deus pela libertação graciosa, porque Israel sonhava, desejava ardentemente que o Messias viesse para redimir o povo. Eles não compreendiam direito isso. Eles não compreendiam, mas era um sonho de gerações. Desde que o pecado entrou na história da humanidade, e que lá no Gênesis 3 mesmo, no meio da sentença que Deus está dando de consequência pelo ato do pecado, Deus já promete ali o descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E eles ansiavam por esse Messias. E queridos, há quem encontre muita semelhança nesse hino, em comparação com o louvor de Ana, que se encontra lá em 1 Samuel 2, dos versículos 1 ao versículo 10. Fica aí como uma atividade complementar, para que você possa ler depois e ver mesmo, comparar quanta semelhança que tem entre esses dois cânticos. E, possivelmente, Maria, como uma boa judia, servindo a Deus e se apegando às palavras contidas nas Escrituras, ela tinha conhecimento desse cântico. Ela tinha conhecimento de muito das Escrituras Sagradas. Tanto que ela cita, e divergem comentaristas, o tanto de citação do Antigo Testamento que aparece no cântico dela. Então, é um cântico muito teológico, muito alicerçado, muito amarrado com o Antigo Testamento. E eu tenho certeza que esse cântico de Ana certamente inspirou o coração dela, sim. Mas vamos nos aprofundar na riqueza dessas palavras e trazer para as nossas vidas hoje, de forma a nos prepararmos para o Natal. E para início de conversa, eu quero te perguntar uma coisa, que eu perguntei primeiramente para mim.
a sua alma engrandece ao Senhor? Bom, para esmiuçar essa mensagem, eu dividirei em 3 pontos, trazendo à tona como 3 imperativos, de forma a vivermos as verdades expressas nesse cântico. No primeiro, onde ela diz sobre si. No segundo, onde ela contempla a grandeza de Deus. E no terceiro e último, onde ela diz sobre o povo em geral. E o primeiro ponto, eu chamo de olhando o que Deus tem feito por nós, baseado nos versículos 46 a 48. E fato é que algumas palavras-chave desse trecho merecem destaque, como engrandece, alegrou e Deus, meu Salvador. Queridos, engrandece denota o ato habitual, ou seja, ela continuou engrandecendo ao Senhor. Não foi apenas um ato pontual. Aconteceu, eu engrandeci. Chega de engrandecer. Por estar engrandece, está dizendo aqui, dando a entender, de algo em continuidade. A alma que continua engrandecendo ao Senhor. Já quando fala de alegrou, aponta para o tempo verbal passado, como um ato especial daquela alegria, provavelmente quando o anjo trouxe a notícia, que ela ficou com medo, sim, porque ela não compreendeu muito bem o que aquela saudação queria dizer, mas fato é que ela teve grande alegria. E quanto a nós? É certo que nós já tivemos alegrias pontuais com o nosso Deus no passado, é ou não é verdade? Você já não teve alegria pontual na sua vida no passado? Quando você olha para trás, aquele fato marcante, aquela coisa marcante que você não consegue atribuir a ninguém, senão a Deus. Mas a questão é, que com isso, certamente, eu e você, nesses momentos, engrandecemos sim ao Senhor. Porque nós ficamos muito felizes em ser abençoados e por isso a gente agradece a Deus. A gente engrandece a Deus. Mas a questão é, você continua engrandecendo ao Senhor por aquilo que aconteceu lá atrás? Na sua vida? Ou isso se dá apenas na alegria do momento que nós recebemos algo? Será que a gente continua engrandecendo a Deus pelos feitos dele no nosso passado? Amados, nós devemos adorar a Deus por sua providência em nosso favor. Nós somos chamados a adorar a Deus orando, cantando e refletindo sobre o que Deus tem feito em nossas vidas. Alguns têm mais habilidade que outros. Se eu for cantar, provavelmente Jesus vai voltar rapidinho, mas não é porque deu a hora, é para falar para parar. Não é a minha. Cada um no seu quadrado, né, Samir? E tem aqueles que têm mais facilidade para poder cantar, para poder tocar. Tem aqueles que compõem. Mas todos precisam orar. Nós precisamos engrandecer ao Senhor. Mas o verbo engrandecer, ele não pode se resumir a ser conjugado apenas no passado da nossa vida. Engrandeci. Esse precisa ser sempre presente em nossas vidas e nos nossos atos. E ela diz também, Deus, meu Salvador. E isso, queridos, demonstra que Maria reconhecia a sua necessidade de salvação. Então, longe do que aquilo que fizeram com Maria, ela reconhecia a sua necessidade de salvação, porque ela era uma pecadora, assim como as outras pessoas. Ela reconhece a graça de Deus e que não os seus méritos pelo que acontece o que acontece. Ela reconhece a graça de Deus daquele que estabelece a sua vontade puramente por graça, por favor e merecido. Não foi por aquilo que ela fez, que aí Deus ficou até constrangido e disse assim, puxa, não dá, agora vai ter que ser ali que o Messias vai ter que nascer. Porque olha quanto mérito.
Não, querido, é graça, somente graça. E ela reconhecia isso, está muito claro no cântico. Maria conhecia o sistema de sacrifícios. E ela certamente ia com a sua família para Jerusalém, nas 3 festas anuais, para oferecer sacrifícios a Deus. Até mesmo depois de casada, ela vai lá com a sua família. Tem até aquele episódio de Lucas 2, versículo 22 a 24, que descreve lá o período da apresentação de Jesus, onde eles ofereceram um sacrifício ao Senhor, que, como diz a lei, tinha que ser para aqueles que eram mais escassos lá, né, não tinham condições de dar um sacrifício, que era muito mais caro, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E assim como dizia a lei, obedeceu. E quem oferece sacrifício a Deus, quem oferecia sacrifícios a Deus, era quem reconhecia os seus próprios pecados. Então o texto todo está muito claro isso. Maria reflete o que Deus fez por ela, não com um senso de direito, mas com plena compreensão de que foi feito algo gracioso, algo que não era devido da parte de Deus, foi livre graça de Deus. E ela sabe que a partir daquilo que estava acontecendo ali, naquele momento, no futuro, o mundo todo ia considerar que ela recebeu um presentão. O de ser mãe daquele que viria a ser o Salvador do mundo. Ela reconhece a sua pequenez, e isso é nítido no cântico, onde ela fala, a humildade da sua serva, porque é assim que ela se enxerga. Uma moça que estava lá cuidando da sua vida, servindo a Deus junto da sua família, se preparando para o casamento, vivendo uma vida ordinária, mas que foi agraciada por Deus e colocada diante do extraordinário. E por isso ela engrandece e louva ao Senhor. Queridos, o foco de Maria é a glória de Deus. O Tim Keller, ele disse o seguinte: o cântico de Maria mostra que Deus se deleita em elevar os humildes e confrontar os autoexaltados, e que sua misericórdia é recebida apenas de mãos vazias. Amados, e conosco não é diferente. Deus tem feito grandes coisas por nós. Se começarmos a listar, nós veremos que nós temos muito para agradecer. Se você olhar hoje na sua vida, você já tem muito que agradecer. Nós já dormimos, nós já acordamos dentro da nossa casa, nós já temos alguém que nós amamos, que nós tivemos contato com essa pessoa, nós já tomamos café, pode ser que você não tomou o café de hotel, mas você já tomou um cafezinho. Você veio para a igreja e muitos vieram de carro, então é algo para poder agradecer. Mesmo que não veio de carro, veio de Uber, teve dinheiro para pagar, veio de transporte público, teve dinheiro para poder pagar. Você chegou, você foi recebido, você tomou um cafezinho, você abraçou alguém que te recebeu bem, que deu um sorriso para você. Você tem muitas razões para agradecer. E se a gente começar a listar tudo que nós temos para agradecer, nós vamos ver que, puxa vida, toda aquela amargura, toda aquela angústia, todo aquele senso de que falta algo, ele vai indo embora. Porque muitas vezes a gente vive uma vida insatisfeita porque a gente não tem um olhar para poder enxergar e agradecer o tanto de bênçãos que Deus nos concede todos os dias. Mas a questão é, será que assim como Maria, o nosso foco também é a glória de Deus? Ou será que nós olhamos para as dádivas que recebemos como mérito pelo que nós fazemos e somos? Ou pior ainda, cobramos de Deus e da vida, porque a gente acha que a gente tem recebido pouco. Afinal, a gente merece muito mais. O nosso foco deve ser olhar, engrandecer e louvar
aquele que nos deu tantas dádivas. Que a exemplo de Maria, possamos dizer: obrigado, Senhor, por cuidar desse humilde servo. Que possamos olhar assim. Inclusive, queridos, Deus nos deu Jesus também. Ele não é um presente só para Maria. Ele também é um presente para nós. E nós também podemos ser chamados de bem-aventurados. O próprio Mateus 5, que nós acabamos de sair há pouco, do Sermão do Monte, vai contar ali incontáveis bem-aventuranças, e nós também podemos ser chamados bem-aventurados, mais que felizes, o Macários, a palavra do grego. Porque todos os que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, recebem também um presente como o de Maria, o de ter o Salvador presente em suas vidas. Nós também somos bem-aventurados. Mas a questão é, será que nós engrandecemos a Deus por isso? Será que isso é causa de louvor em nossa vida? Obrigado, porque o Senhor olhou para esse pobre pecador. Obrigado, porque o Senhor me resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Obrigado por isso. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos das Escrituras Sagradas, nos diz o como isso é dádiva, porque a gente não fez nada, foi Deus que fez. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É graça, é misericórdia de Deus, é dádiva, é favor imerecido. Eu e você não merecemos isso. E o fato de este Deus escolher uma pobre jovem, prometida em casamento, para um carpinteiro desconhecido, da pequena e mal falada Nazaré, é uma prova que Deus, ele é livre e soberano para agir. E ele age por meios estranhos e não convencionais. Porque esse Jesus, ele não vai num palácio. Não é ali que ele escolheu para poder nascer. Que Deus falou: não, deixa eu ver um lugar bonito, porque eu estou mandando é o meu filho, né? Eu estou mandando é o Salvador do mundo. É aquele que estava desde o princípio comigo. Não, ele não vem num palácio. Ele não envia o anjo à nobreza de Jerusalém, nem a classe sacerdotal, que daquela época, misericórdia. Eles se achavam os donos da religião. Mas Deus envia uma jovem em Nazaré, a ponto de, em dado momento da história do cânon bíblico, alguém até dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E por meio da ação do Santo Espírito, ele habita na vida dos crentes. Esses que foram encontrados, imersos em pecados, sujos no lamaçal, carentes da graça de Deus. Será que nós temos ou não temos razões para louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós? Porque se Maria teve Jesus dentro dela, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando na nossa vida. Isso é uma grande riqueza. O segundo ponto, eu chamo de contemplando a grandeza de Deus. Versículos 49 e 50. E queridos, após Maria expressar a sua gratidão por aquilo que Deus fez por ela, ela volta-se em contemplação ao próprio Deus, para reconhecer o seu grande plano, para depois voltar para falar sobre o povo. E ela faz assim em contemplação ao poder de Deus, à santidade de Deus e à misericórdia de Deus. Porque mesmo ela sendo humilde, pequena, o Deus poderoso
está operando, é o que ela diz. A palavra que Maria usa para poderoso no grego é déspota, que significa aquele que não se relaciona de forma dependente com nada e com ninguém. Essa é a palavra no original. Querido, Deus não precisa fazer acordo com ninguém. Ele é livre e soberano para agir como quer, onde quer e com quem quer. Porém, não se deve pensar em Deus apenas em termos de poder, porque muitos ficam maravilhados com o poder de Deus e só quer ver grandes feitos. Só quero ver o extraordinário. Eu quero ver o céu abrir. Eu quero ver o céu descer. Eu quero ver o fogo. Eu quero ver aquilo que é sobrenatural. Não! Não podemos pensar em Deus apenas em termos de poder. Ela também diz que santo é o seu nome. E o nome na antiguidade, ele representava muito mais do que representa para a gente no nosso tempo. Que a gente fica olhando o nominho da moda, né? Então tem época que aparece um Enzo, que se bem que eu acho que vai parar de aparecer Enzo, né? Porque virou meio pejorativo, né? Aí aparecem os outros nomes. Então, eu fiquei tão feliz porque apareceu um André, depois de muito tempo. Nasceu um bebezinho que chama André. Eu já estava achando já que o André estava igual o, sei lá, fala o nome aí antigo. Nilson. Manuel. Eu falei, caramba, o André foi para uma prateleira que está mais antiga ali, né? Mas vira e mexe, de tempo em tempo, o povo tem aquele lance vintage, né? Que aí eles começam a trazer os nomes lá e começa a virar atual de novo. Então, o nome não significava isso, o que era a pronúncia era legalzinho, que dava um apelidinho. Não, o nome, ele tinha algo muito maior do que é para a gente. Porque o nome, ele representava a pessoa no total. Tanto que a gente vai ver em alguns episódios nas Escrituras Sagradas que depois de Deus fazer algum grande feito, Deus muda o nome de algumas pessoas. Né? Teve aquele que se passou a chamar Israel, de Abrão para Abraão. Então tem alguns episódios que isso acontece. Então representa muito mais a pessoa total. Logo, isso não quer dizer que simplesmente o nome de Deus é algo santo que deve ser usado com reverência. Não é isso. Olha, bate na boca, não fala o nome de Deus. Não. O que significa é que Deus como um todo é santo, e não só o nome dele. Quando está dizendo que o seu nome é santo, está falando da pessoa de Deus, e não simplesmente de algumas palavrinhas que significam o nome. Não é isso. E além disso, ela ainda diz que Deus é misericordioso. E assim, a misericórdia de Deus alcança todas as gerações daqueles que o temem. Uma vida, queridos, que não examina as dádivas de Deus, é uma vida muito triste. É uma vida que tende à amargura. Se a gente não examinar e não olhar para a nossa vida e não procurar e não identificar as dádivas de Deus presentes na nossa vida, essa é uma vida muito triste. Eu diria até que é uma vida se arrastando aí. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus é, mas nós precisamos também olhar para aquilo que Deus tem feito. Nós precisamos examinar os nossos dias e a nossa vida. Já uma vida que gasta tempo examinando e contemplando as boas coisas que o Deus poderoso, santo e misericordioso tem dado para humildes servos como nós, tende a ser mais sorridente e mais cheias de cântico. Nós não podemos louvar a Deus como se a gente estivesse batendo um cartão. Nós não podemos louvar a Deus apenas de boca. O momento de louvor é um momento que todo o nosso ser, ele precisa se derramar diante do Eterno, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo tudo que Ele tem feito, reconhecendo tudo aquilo que Ele é.
Então por isso que tem algumas palavras que a gente tem que encher a boca, estufar o peito e levantar a voz para poder dizer. A gente não pode, santo é o Senhor. Você viu, né? É santo mesmo? É. Sentado. Está tendo um momento de louvor. Exceções há. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar de pé, tem pessoas que estão acidentados, tem pessoas que já são idosos. Exceções há. Mas, querido, a gente tem que ter a convicção de que no momento do louvor, Deus está lá recebendo o nosso louvor. Porque se a gente conseguir imaginar isso diante de nós, a gente vai ter uma postura completamente diferente. Fazer esse exercício diário de listar o que Deus tem feito por nós e o que Deus é para nós, nos ajuda diante dos maus dias também, a não nos perdermos com o coração endurecido. Porque você sabe disso. A gente não pode negar que isso acontece. Nós temos maus dias. A gente tem aquele dia que é mais difícil, né? Aquele dia que você acorda e parece que tudo está ruim. Você vai fazer o café, acabou o pó do café. Você vai comer o pão, acabou o pão. Aí você fala, pô, já que não tenho que tomar café, então deixa eu lá tomar aquele banho. Aí você abre o chuveiro, a resistência queima. Aí você fala assim, puxa vida, nem cheguei no trabalho ainda. Então isso já é um presságio de como esse dia vai ser ruim. Imagina como vai ser hoje. Queridos, nós reconhecemos em contemplação e reverenciamos o poder, a santidade e a misericórdia de Deus. Isso não diz sobre um dia ou um momento, mas diz sobre uma vida. Porque se assim não for, o Natal perde o seu significado para nós, na vida cotidiana. Infelizmente, para muitos, o Natal, ele não significa mais o nascimento de Jesus Cristo, mas apenas um período de férias e festas, imerso no consumismo de um mundo capitalista. O terceiro e último ponto, eu chamo de entendendo que o plano de Deus vai muito além de nós. Versículos 51 a 55. E aqui Maria, ela volta o olhar para o povo como um todo, onde alguns comentaristas, eles remetem a fatos pontuais do passado. Ah, tudo que ela falou, ela está falando do que aconteceu lá atrás. Outros dizem que se trata do futuro, mas que já tinha começado. Ou seja, que ela está profetizando ainda. Então outros comentaristas vão trabalhar nessa perspectiva. Mas que mesmo apontando para frente, ela já tinha isso como certos. E por isso que ela coloca no tempo verbal como algo concluído. As palavras que aparecem aqui, aparecem sempre no tempo verbal como passado. E assim, as palavras que merecem destaque sobre isso são: agiu, dispersou, derrubou, exaltou, encheu, despediu e amparou. O Stanley Jones, ele disse o seguinte: o Magnificat é o documento mais revolucionário do mundo, pois nos fala de 3 revoluções de Deus. Primeiro, a revolução moral. Ele dispersou os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Versículo 51. Segundo, a revolução social e política. Ele derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Versículo 52. Terceiro e último, a revolução econômica. Ele encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Versículo 53. Queridos, nenhuma atitude humana
cai mais severamente sob o julgamento de Deus que a arrogância e a soberba, que fazem a humanidade se esquecer de Deus. Se tem uma coisa que Deus ele tem um repúdio muito grande, é isso, a arrogância e a soberba. A soberba compete com Deus, recusando-se a reconhecer a sua soberania. Os poderosos e os ricos, eles são mais inclinados a serem soberbos. Mas não somente eles, viu? Porque tem muito pobre que bota no bolso muitos ricos, muitos poderosos. Ele não tem ainda o poder nem o dinheiro. Mas ele coloca tanto a expectativa nisso, que mesmo sem ter, ele já pisa em todo mundo. Já humilha todo mundo. E é por isso que Deus derruba esses dos seus tronos e despede de mãos vazias os ricos. E esse ponto, ele se trata de uma inversão completa de valores humanos. Deus entra na história não pelos palácios dos governantes, ele não pede para que o poder judiciário lhe dê cobertura. Não, ele simplesmente entra na história e faz as mais profundas inversões que se podem imaginar, deixando todos surpresos, perplexos, espantados. A última palavra não está com os soberbos, nem com os poderosos, nem com os ricos, mas sim com o Messias, que derruba todos esses dos seus tronos. Charles Riley, ele disse o seguinte: Maria lembrou-se de como Deus derrubou o faraó, aos cananeus, aos filisteus, a Senaqueribe, a Amã e a Belsazar. Lembrou-se de como exaltou José, Moisés, Davi, Ester e Daniel, e como nunca permitiu que o seu povo escolhido fosse totalmente destruído. E Maria está dizendo que a atuação de Deus no Messias, no Cristo, não é completamente nova, mas sim uma continuação da sua misericórdia que vem desde Abraão, de geração em geração, sempre presente no meio do seu povo. Deus conduziu essa história. Deus escreveu essa história por meio de homens que Ele escolheu, que Ele chamou, que Ele capacitou para poder marcarem a história da redenção. E com Maria, olhando além de si, nós aprendemos que precisamos ter a dimensão do corpo de Cristo, de povo, olhar o cuidado de Deus presente na vida dos nossos semelhantes também, de enxergar que a vinda de Jesus vai muito além do que Ele me salvar e me encher de presentes, porque é assim que o Natal ele é visto nos dias atuais. Se eu não ganhar presente no Natal, eu vou ficar triste, eu vou ficar emburrado. E aí cabe uma pergunta, né? É seu aniversário, bendito? Né? Porque a gente dá presente é para o aniversariante, né? Querido, existe vida além de você. Existe vida além de nós. A gente precisa olhar para o corpo de Cristo e reconhecer a dimensão de povo, de corpo. Eu não sou corpo sozinho, eu preciso dos meus irmãos. Eu não sou igreja sozinho com os da minha casa, eu preciso de uma comunidade cristã. Eu preciso me submeter à disciplina de uma igreja local. Eu preciso perdoar 70 vezes 7. Eu preciso amar, eu preciso suportar, eu preciso ser fiel e atuante no corpo de Cristo. O fim não é para ser egoísta, mas ele deve ser comunitário. E assim, o Magnificat, ele não é o hino do orgulho, mas ele é o hino da impotência. Não apenas de abandono, mas de graça inesperada. Não de um mundo totalmente controlado e determinado pelos poderes humanos, mas transformado por Deus, pelas mãos do próprio Deus. O Deus do Magnificat defende o pequeno, o insignificante e o necessitado. Por quais razões podemos louvar em
engrandecimento ao Senhor. Jesus Cristo é razão de louvor na sua vida. É assim que o nosso coração estará vivenciando da maneira correta a preparação para o Natal. O Verbo, ele virou canção na sua vida também? O Verbo continuará sendo canção nos seus dias, nos seus lábios e no seu coração? Que a nossa alma engrandeça ao Senhor e que o nosso espírito se alegre em Deus, nosso Salvador. Feche seus olhos.